É Não verdade. posso. O Eduardo Paes, nosso prefeito. Mas ele tá errado. Desculpa. Terrível. Ele tá errado, simples assim. Ó, quero puxar mais uma polêmica aqui, é dúvida, tá? Claro. Quando você vai olhar... Caralho, cara, tô com medo do que eu vou falar. Ó, não me coloque em saia justa. Se eu não quiser responder, eu vou falar que eu não quero Tá bom. responder. Então, Tá fica à bom, vontade. tudo bem. Não. Ele tá com medo por ele, Eu com tô com medo por certeza. mim. Ok. Estatística, assim, pelo menos eu nunca fiz uma análise estatística, mas eu já chegou a minha informação nos meus ouvidos que a partir do momento que os países que foram aceitando o voto de mulher começou a votar. Sim. Puta merda. Calma, Leonardo. Eu não tava esperando Olha esse só. assunto, mas vai ser bom. Não, eu vou deixar o feminismo Deixa eu de só, novo. deixa eu Manda, só manda. lembrar uma coisa que eu tô muito feliz no programa de hoje. Que a gente tá no mês de março, mês das mulheres. Recebemos uma mulher aqui. Eu não acredito. Que papinho. Não vai livrar tua alma, não, Que cara. Tu é conservador, eu sou papinho. progressista, cara. Minha Vamos Nossa lá. Senhora. Ó, Tem aonde- 1,80, gosto de Lana Del Rey. Existe uma estatística de correlação, e aí eu não sei se de causalidade, Sim. de que quando a partir do momento que a mulher começou a votar, partidos de esquerda começaram a ter mais Sim. destaque, e a mulher ela tende a votar em partidos de esquerda. Você concorda com isso que você vê isso? Concordo plenamente. E veja bem, é que aí a gente acaba entrando naqueles aspectos de uma mentalidade que é típica ou da pessoa, especificamente individualmente falando, ou de um determinado grupo, certo? Então, como eu falei, os conservadores, no geral, eles têm uma área do cérebro que é mais ativada pelo medo do que os progressistas, né? Da mesma forma, as mulheres, elas têm determinados traços psicológicos em média, né? Que indicam, por exemplo, uma preferência por relações mais cooperativas e menos hierárquicas e competitivas, evitar a violência do que entrar em combate, cuidar dos mais fracos, que sejam minorias, crianças, idosos, deficientes físicos, do que os homens. E as mulheres, elas também têm, em média, bem menos testosterona. E esse é um hormônio que isola muito. É um hormônio em que ele gera muita cooperação intragrupal, mas se fecha com aquilo que vem de fora. Entendeu? Intolerância? Isso gera intolerância com aquilo que está vindo, Entendi. aquilo que está fora do grupo. Tudo dentro do grupo, entendeu? Então, eles se protegem muito. A masculinidade, ela é muito protetora em relação à coesão do grupo, tá? Entendi. Inclusive, isso também tem raízes evolutivas, etc. Então, sim, tá correto. As mulheres, no geral, elas tendem mais a votar na esquerda. Agora, o meu problema, especificamente em relação a isso, não é em reconhecer padrões comportamentais, mas é a forma como geralmente a direita tenta resolver o conflito, tá? Por quê? Porque essa é uma coisa que, inclusive, eu já tenho tratado bastante nas minhas lives, que é uma posição muito condescendente e arrogante em relação ao porquê que as mulheres votam mais à esquerda. Porque, veja bem, quando você está defendendo toda uma política específica ali, 1, 2, 3, 4, 5, várias pautas especificamente, é normal que você concorde com algumas e não todas, certo? Agora, se as mulheres não estão votando nunca na direita, é porque provavelmente elas não estão conseguindo se identificar em absolutamente nada. Esse é um problema. Entendeu? Então, geralmente, o que a gente vê na direita? Uma posição muito mais arrogante, eu diria, e condescendente em relação ao motivo que leva as mulheres a votar na esquerda. É porque elas são emocionais, porque elas são bobinhas, elas são tongas, patéticas, estúpidas, manipuladas por uma massa de indústria do entretenimento e por isso elas estão votando na esquerda. Não, peraí. Você, em algum momento, realmente sentou e se debruçou para entender o que leva as mulheres a votarem na esquerda tão massivamente do que na direita? Provavelmente porque a direita não está oferecendo nada. E quando ela oferece determinadas questões, ou pelo menos determinadas soluções para a vida das mulheres, é de uma forma também, de uma perspectiva pouco feminina. Não estou falando feminista, feminina, tá? Então, por exemplo, vamos considerar o fator, mais uma vez, evolutivo, né? A humanidade, ao longo de milênios, se desenvolveu em grupos de até 150 pessoas no máximo, tá? Eram aldeias, certo? Isso significa que quando uma mulher ela engravidava, ela teria os filhos dela sendo cuidados por basicamente todos os participantes daquela aldeia. Sim. Né? Então, ela estava numa fase de puerpério, que a gente entende, que é logo depois da mulher dar à luz. Ela teria as avós, os avós, o marido, os sobrinhos, os cunhados,
toda a família, porque meio que eram grupos de famílias estendidas, Sim. certo? Hoje em dia, o que nós temos? Basicamente uma família nuclear, que inclusive eu não sou contra, tá? Só pra deixar isso bem claro, que geralmente é formado por um homem, por uma mulher e os filhos. Só que se nós Alguns substituem pro cachorro, né? Também, mas se formos levar em consideração o fato de que, ao longo de milênios, as crianças foram criadas por uma família estendida, esperar que somente um casal crie um filho é muito absurdo. Porque a gente vai considerar também outra coisa. O ser humano ele demora muito tempo para amadurecer, porque o nosso cérebro é muito grande. Então, nós ficamos dependentes por muito tempo. Pelo menos, assim, ó, praticamente, assim, até uns 5, 6 anos de idade, é impossível que o ser humano sobreviva sozinho. Sim. Entendeu? Então, nós precisamos de toda uma rede de apoio. Geralmente, quem fala sobre rede de apoio é quem? A esquerda. Entendeu? Ah, A gente Entendeu? não conversa sobre esses assuntos. Exatamente. Isso é um problema da direita. E eu estou na direita para falar sobre isso. Esse é meu papel. A gente precisa prestar atenção nisso. Caraca, E veja bem, nunca tinha pensado nisso. então, a gente está fazendo isso, essa análise, considerando a natureza humana, que é uma coisa que a direita geralmente diz que se importa, né? Uhum. Mas ela não está analisando tanto quanto deveria. Que são nesses detalhes, você tem que vestir realmente as roupas e calçar os sapatos de uma mulher. Uhum. Uma mulher que tem um cérebro primitivo, que é desde 200 mil anos atrás, da mesma forma que o homem, da mesma forma que uma criança. Nós temos necessidades específicas e particulares da nossa espécie. E hoje, o tipo de formulação social que nós temos de viver em grandes cidades está completamente distinto disso. Está completamente longe, distante do que a gente precisa. E, geralmente, quem vai falar sobre rede de apoio, infelizmente, é só a esquerda. E eu me irrito muito quando a direita fala: ai, a esquerda cooptou e sequestrou nossas pautas. Ninguém sequestrou nada. Você pode falar, né? Você pode falar se tu quiser, entendeu? Eu tô falando. Ninguém me permitiu, sei lá, paguei pedágio pra esquerda pra falar disso? Não. Outra coisa, eu lembro recentemente de um MBL Day que nós fizemos em Taubaté. E aí uma moça que tava lá com um amigo meu, ela comentou assim: olha, eu não sou de esquerda, não me considero uma pessoa de esquerda, mas eu me aproximei do PSOL porque eu sou doula. E geralmente é a esquerda que fala sobre parto humanizado, sobre parto doméstico, sobre violência obstetra, sobre, por exemplo, cesáreas que são feitas de forma desnecessária porque os médicos querem fazer com pressa, entendeu? E tudo isso acaba desestimulando. A direita não fala nada disso, que as mulheres se aproximem da direita. Caralho. E quando eu falo, cara, geralmente a direita, ela entende que a maternidade é um dever que as mulheres têm que exercer e não algo que elas fazem pela gente. Entendi. E se é algo que elas fazem pela gente, querendo ou não, é um sacrifício, isso significa que demanda atenção, consideração e compaixão. E aí, o que a direita faz? Ela analisa de uma perspectiva totalmente superficial. E as mulheres são toscas, burras e emocionais. E, portanto, o que acontece? Elas merecem perder o voto, foda-se. Meu! Você... Entendeu? Não, as mulheres são muito burrinhas e tonguinhas e emocionais e a gente precisa tomar as rédeas da sociedade de volta. E o ideal é que a gente ascenda ao poder, conquistando o voto das mulheres, sabe lá como, porque a gente não consegue conquistar, mas se em alguma situação, em algum momento eventual a gente conquiste, aí a gente remove o direito delas. Nossa, excelente, realmente, a direita vai votar em vocês. Perfeito! Muito bem! Não, é legal que você foi lá atrás mesmo, porque realmente é uma coisa inerente da espécie humana, né? A todas as outras espécies, o filhote nasce, tem alguns já sai andando. Sim. Exatamente. A maior parte das espécies. Exato. A gente depende muito. Eu entendo. E aí que entra a minha... meu questionamento da vida, né? Apesar de ser um cara progressista. Mas eu entendo que o movimento feminista, o progressismo, combateu-se muito a família. Esse núcleo que sustenta a sociedade, né? E acaba que a direita conservadora, cristã, enfim, que tem o seu lado mais religioso, elas puxam esse papel de trazer a mulher como você bem falou, que você odeia a mulher que se submete ao homem e tudo mais. Não, mas eu vejo que a mulher da direita ela tá muito limitada a isso. A servir ao marido, família, ficar né? na família, ficar naquele contexto religioso. E é muito fora do Rio, né? Você vai pro Rio, você não tem mulher de direita, né? Fora do Rio, aí você vai pra Mato Grosso, vai pro interior de São Paulo. Interior, né? É o meu perfil, é aquela mulher ali que fica em função da família. E quando a mulher ela vai para um lado mais progressista, que o Rio de Janeiro dá aula nisso, né? A gente é o estado mais progressista do mundo, assim, tanto que Globo tá aqui, assim, como é que é? O agente secreto tá aqui, a cultura tá aqui. do mundo do Brasil tá aqui.
E aí acaba... Eu já fico meio ofendida com isso. Mas tudo bem. Não, peraí, o Brasil é muito diverso. Vamos respeitar o povo brasileiro. Não. Eu tô dizendo em influência, né? A Globo tá aqui. Concordo. É que você vai puxar a Lei Rouanet. Aqui é a fábrica de cultura do Brasil. Sim, E você vai puxar a Lei Rouanet agora, eles são gênios, né? Você vai ter um edital na Amazônia para mulheres albinas. É específico. Meu irmão, os caras que vão gravar... O peixe tá aqui, meu irmão. O peixe não tá na porra da Amazônia, não, cara. O peixe tá aqui. Alguém incentiva o peixe? O peixe tá aqui, O peixe tá aqui, Não, o peixe tá aqui. Assim, e os caras querem fazer porra de edital pra puta que pariu. Enfim, mas eu me perdi na parada. Assim. Alguém já te criticou aí pelo teu sotaque? Não, pior que não. Ninguém reclama do meu sotaque, não. Isso me perdi. Você, especificamente de onde mesmo? Eu sou do Rio Grande do Sul. Caraca, meu irmão. Padre Chagas ou Cidade Baixa? Não, eu sou do interior. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu conheço mais o Sudeste do que o Rio Grande do Sul. Sério? Do que a capital. Viajei pouco pra lá. Você quer cria lá em Porto Alegre? Eu sou do interior mesmo, Carazinho. Carazinho, já ouviram falar? Não. Passo Fundo? Passo Fundo pela conta da Globo, né? Então, Carazinho do lado de Passo Fundo. Cara, teu sotaque da mulher do Passo Fundo mesmo, cara. Fudeu, cara. Qual? A Bozena, talvez? O seu lado é Pato Branco, daí? Caralho, igualzinho, cara. Assim mesmo. Bom, voltando a falar de feminismo. Sim. A gente já falou da lei de... Acho que a gente vai falar da parte de... podemos entrar nessa seara, tá bom. Eu quero a opinião dela, sincera. Do quê?